Bruneto está de folga e eu estarei aí apresentando o programa, né? Trazendo o Arte de Empreender deste sábado, 9 horas mais 3 minutos. O programa que sempre chega para Sesc, CRON Centro Regional de Oncologia, é o Sesc, e também Cindy Lojas Vale do Taquari. CRON Centro Regional de Oncologia, Univates, Mari Perim Finger Móveis Planejados, também para HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Daimon. São os parceiros aqui do programa Arte de Empreender. A temperatura muito agradável, né? 16 graus e 2 décimos a temperatura na região. Previsão de ficar muito agradável. Vai ter um pouco de variação à tarde, claro, mas até tem previsão de muitas nuvens, ao contrário do que teve ontem. Ontem teve bastante sol, hoje pode ter um pouco de nuvens, e aí deixar a temperatura até mais amena do que foi ontem, porque ontem até estava bastante calor. No programa de hoje, no Arte de Empreender deste sábado, 22 de abril de 2023, temos o prazer de receber Ivandro Rosa, engenheiro civil e diretor da Fabricato Pré-Moldados. Há um bom tempo que eu falava com o Tiaguinho para a gente trazer o Ivandro aqui para conversar, porque além de empreendedor, o Ivandro ele tem uma série de especializações, né? É um estudioso, vai sempre se aperfeiçoando, isso é importante, né? Além de ser empreendedor, vai buscando esse aperfeiçoamento constante e que qualifica muito o empreendedor. Não é isso? Bom dia, Ivandro. Bom dia, Dil. Subiu bastante a responsabilidade agora, né? Não, mas além... Pô, tu é engenheiro civil, mas eu gostaria que tu tem uma série de especializações, né? É que assim, eu me formei, né? Eu fiz engenharia civil. Primeiro, eu gostaria de frisar que eu estudei as séries iniciais, né? Na escola municipal. Depois eu fui estudar num colégio estadual. Fiz vestibular para engenharia civil, né? Estudei em Santo Ângelo na época. E depois, durante o curso de engenharia civil, a gente vai aprendendo muito com os mestres, né? Algumas dicas, né? E uma das dicas que eles sempre nos falavam, bom, tu tens que te envolver como engenheiro civil, tu tens que te envolver com a comunidade que tu atua, né? Com trabalho voluntário, com atuações que venham dar me refiro assim, tu demonstrar que tu está comprometido com a comunidade que tu atua, porque tu sobrevive desse trabalho de contrato da comunidade, portanto tu precisa dar uma contrapartida. Então isso foi uma das coisas que eu lembro com muita clareza e sempre procurei fazer. Outra coisa é que nós precisamos sempre estar buscando novos conhecimentos, atualização, digamos assim, porque tu sabe, tu vai lá fazer um determinado curso, uma determinada formação, e tu vai ter uma habilitação, digamos assim, para te trabalhar. Mas a vida é muito mais do que isso, né? A gente tem que continuar estudando e continuar aprendendo. Então eu me condicionei a cada alguns anos, assim, a cada ciclos, né, fazer um curso, uma qualificação, né, e pensando sempre em áreas complementares, né. Eu fiz então, logo que eu me formei em 2004 eu fiz uma especialização na área de engenharia na UBRA, na época. Primeiro na área de engenharia. Depois disso, em 2007, eu fiz uma MBA aqui na Univates, em empreendedorismo. E aí, nesse de empreendedorismo, eu complementei os meus conhecimentos mais na área de noções de contabilidade, noções administrativas, né? Porque a engenharia é um curso muito focado em cálculo estrutural, dimensionamento de estruturas na área de infraestrutura, muito assim, custo-benefício, digamos assim, né? Tu trabalha muito com projetos mais voltados à parte dos empreendimentos, das edificações. E nessa pós da UBRA também eu segui nessa área de dimensionamento estrutural e cálculo estrutural. Já na MBA então da Univates, aí veio essa formação complementar, esse olhar que eu antes tinha mais dificuldade, né, que é a parte de gestão administrativa. Depois, em 2012, eu ainda estudava na Univates, então, durante essa especialização, eles me convidaram para ser professor no curso técnico em edificações aqui da Univates. Então, eu iniciei como professor
continuei com as minhas atividades na minha empresa, e aí em 2012 eu iniciei o mestrado. Eu finalizei o mestrado em 2012, na área de ambiente e desenvolvimento. Aí, nessa área de ambiente e desenvolvimento, eu estudei a parte da expansão urbana aqui da região, abordei a questão das emancipações dos municípios, até como nós falávamos antes, Forquetinha, que tem a feira, né? É um dos municípios que se emancipou nessa nova leva de municípios. Mas lá atrás, Lajeado se emancipou de Estrela e antes disso Estrela de Taquari, né? Então, o meu mestrado a gente avaliou assim nos últimos 30 anos como tem se dado a expansão urbana das cidades aqui do Vale. E depois, então, eu fui para o doutorado, né? Nossa. Doutoramento, e aí doutoramento eu tinha uma antropóloga como minha orientadora e um ecólogo, e aí a gente foi estudar as migrações contemporâneas, a infraestrutura, ou seja, as políticas públicas que os municípios têm oferecido para as populações que estão migrando nesse século, né? Porque a gente fala da migração alemã, né? Já faz 180 anos que iniciou, a italiana, 150, mas agora, recentemente, nós temos, por exemplo, a haitiana, que hoje, como falava há pouco o Tiaguinho, 10% da população de Lajeado são haitianos, né? Então, mais de 1.000, de 100 mil, né? Menos de 100 mil, então é mais que 10%. Desculpa, mais que 1%, né? E aí, esse 1% aqui em Lajeado é representativo, mas assim, se tu for ver em Poço das Antas, essa migração foi mais de que 10% da população, urbana pelo menos. Então perceba que a gente sempre procura se aprimorar porque a gente precisa complementar a formação. A gente não pode chegar a um ponto e dizer, eu domino o assunto. Eu dominava até ontem, hoje é uma outra história, né? Precisa se atualizar. Atualizar, e né? nessa formação acadêmica, a nível de mestrado, procurei já ter algumas interlocuções com outros países, principalmente do Mercosul, com pesquisadores de outras regiões, para a gente até ter um olhar diferenciado, né? Porque senão tu acaba consultando as mesmas fontes, tu acaba repetindo o que já foi estudado, né? E aí, na nível de doutorado, eu fiz uma imersão um pouco mais aprofundada, né? Então, a minha orientadora me apoiou e eu fiz fui primeiro para a Espanha, fiquei um período na Espanha apresentando trabalho de doutorado lá no sul da Espanha, na cidade de Granada. Fiquei um período lá e acompanhei o olhar dele sobre essas políticas públicas, sobre a migração lá no continente, na Península Ibérica, né? Depois, mais para o final do doutorado, eu fiz uma outra passada por Portugal, porque Portugal, quando a gente fala em imigração, eles têm um histórico muito mais denso e privilegiado do que nosso, né? Eles colonizaram boa parte do mundo. Do mundo, é impressionante, né? Nós temos influências muito fortes aqui, inclusive, hoje é o dia do açoriano, né, do migrante, então, inclusive, o dia de hoje tem uma referência a essa migração. Então, eu sempre partir da lógica que a gente não pode se acomodar. Se acomodar, tem que buscar, né? E tu tem que ter a humildade de aprender outras áreas. Porque assim, eu fiz engenharia, não posso ficar a vida inteira pensando só como engenheiro, porque o engenheiro tem uma função social, uma função estratégica até de atuação nas empresas, mas a gente precisa complementar o ser, né, a pessoa, para te trabalhar melhor, para te ser um pouco mais, como é que se diz, para abrir a cabeça, né, para te enxergar de um ângulo um pouco mais, digamos assim, com um pouco mais de propriedade, mas também assim com humildade, para entender que tu não sabe tudo, que tem saberes complementares, tem pontos de vista distintos que tu tem que respeitar. Isso aí. Ivandro Rosa, que está aqui no Arte de Empreender conosco deste sábado, que tem a produção da Angélica Machado, e na mesa de áudio está o Josué Rockenbach. Bom, Ivandro, a gente sempre começa essa primeira parte também falando um pouquinho, antes do empreendedor, da pessoa, né, do Ivandro Rosa. Onde nasceu, família, fala um pouquinho para nós desse teu contexto familiar, lá na origem, o Ivandro. Bom, eu nasci, então, na cidade de Palmitinho, que fica bem quase que a fronteira com a Argentina, com Santa Catarina, ali em cima, próximo da tríplice fronteira, né? Tu tem ali a região de Itapiranga, Santa Catarina, tu tem logo a Argentina ali na parte do Turvo. Então, eu nasci em Palmitinho, que pertencia a Frederico Westphalen, né? Eu sou filho de
pequenos agricultores. Meu pai e minha mãe ainda moram na propriedade lá. Eles têm, assim, o que eu te diria, em torno de 15 hectares, né? Uma área muito acidentada, com muita pedra, uma região muito pedregosa, né? E nós trabalhávamos, e eles continuam trabalhando na agricultura familiar, né? Com plantio, aquela agricultura de subsistência, né? Na minha época, quando eu trabalhava na propriedade, a gente plantava feijão, arroz, mandioca, até trigo para trocar na cooperativa, vender para a cooperativa e receber farinha, fazia permuta, né? Então, meu pai participava da Cotrifred, que é a cooperativa lá da região. Meu pai, inclusive, participou do conselho fiscal e tal. E então, o meu primeiro contato, assim, com o associativismo foi através da cooperativa de produção, né? O meu pai também participava do sindicato, mas ele focava mesmo na cooperativa, né? Onde ele tinha um envolvimento maior. Meu pai também participava de movimentos políticos, nunca ocupou cargo público, assim, remunerado, mas ele sempre foi voluntário, sempre se envolveu, né? E eu sou o filho mais velho, tem mais 2 irmãos, e o meu pai, então, por eu ser o filho mais velho, né, é aquela parte inicial, né, a família iniciando, e os desafios são enormes, né, então, trabalhava desde muito pequeno, ajudava, mas não como uma imposição, mas como uma visão minha de tentar contribuir com aquele desafio da família, né, o meu segundo irmão nasceu quando eu tinha 5 anos, e o outro quando eu tinha 15, né? Então foi sempre um desafio muito grande, né? E o meu pai sempre teve um foco muito claro que ele não tinha tido condição de estudar na época, até por morar numa região muito remota, não tinha infraestrutura, né? E ele sempre dizia que ele prezava muito para que nós conseguíssemos estudar, porque ele sempre dizia assim, ó, meu filho eu quero que tenha uma formação e o meu neto uma formação muito maior ainda, porque nós precisamos estar atentos às novas realidades. Na época que eu me criei não era possível, hoje é muito mais acessível. Então eu procurei sempre estudar, e lá em casa a gente tinha uma disciplina muito grande, assim, eu estudava à noite, nunca tive assim, só estuda. Não, eu trabalhava durante a manhã, estudava à tarde e à noite eu fazia minhas atividades, né? E depois, então, muito cedo eu comecei a trabalhar fora, aos 14 anos, assim que eu finalizei o oitavo, porque até a quinta série, né? Hoje o quinto ano eu estudei em escola municipal, depois eu fui para a escola estadual, porque não tinha mais na escola municipal, então eu fazia 5 quilômetros de bicicleta, estradinha de chão, assim, para ir para a escola. E aí quando eu finalizei então a oitava série, que na época o ensino, né, primário, né, que a gente ia para o ensino médio, né, que na época falava segundo grau, né, aí eu comecei um estágio na CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, no escritório, funções administrativas. Então, assim, com 14 anos já comecei a trabalhar no escritório. Vida. Era eu que cuidava do escritório e tinha um funcionário com uma unidade móvel que fazia o atendimento, religação de energia e tal, que nós atendíamos Taquaraçu do Sul, Vista Alegre, Palmitinho e Pinheirinho do Vale. Eram 4 municípios que nós atendíamos. Um funcionário na unidade externa e eu lá na base, com 14 anos, com o radioamador fazendo a comunicação. Então, a responsabilidade para mim sempre veio muito cedo, mas assim, eu nunca levei isso como eu sempre via isso como um desafio, né? Que eu precisava me preparar para poder fazer frente para... Não era para não decepcionar os outros, mas eu pensava assim, pô, eu sei que eu não sei fazer isso, mas eu preciso aprender, porque se eu quiser evoluir como eu tenho pretensão, como meu pai me estimula, minha mãe, minha família, né? Eu fui o primeiro da minha família que finalizou o curso superior. O primeiro que fez especialização, o primeiro que fez mestrado, o primeiro que fez doutorado. Isso me orgulha muito, porque assim, meus tios e meus primos foram pessoas que sempre batalharam muito, mas na época que eles queriam estudar, eles não tinham tido condições. Então, assim, isso para mim não era um peso, era sempre uma vitória, mas não era uma vitória só minha, era do meu grupo familiar, porque todos sempre me auxiliaram muito, né? Perfeito. E aqui em Teutônia, na região, tem a tua família também, né? Sim. Na verdade, a minha família, todos os meus 4 avós, eles nasceram em Paverama,
Taquari, nessa região. Eles migraram lá na época dos anos 1900. Meu primeiro avô que foi para lá foi em 1929. Né? Na década de 30 eles migraram para aquela região, Palmeira das Missões, adquiriam um lote de terra e faziam a demarcação então lá onde era possível. Depois, alguns familiares meus retornaram para cá, meus tios, para trabalhar na época do calçado. Aqui em Teutônia tinha... Que era muito forte, né? Isso, pedras semi-preciosas, né? Hoje o pessoal nem lembra, né? Mas Sim. em Teutônia tinha uma produção muito forte nessa área. E aos poucos, alguns dos meus tios voltaram. As minhas tias trabalhavam no calçado, meus tios em outras atividades. Calçados Reifer e a Blip, né? Isso. Eram fortíssimas. Fortíssimas. Né? E daí lá na década, então, quando eu finalizei a engenharia no ano de 2000, que eu vim efetivamente morar em Teutônia. 2000. No ano de 2000. E aqui agora já estabelecido desde 2000? Desde 2000, então, eu estou em Teutônia. Aliás, eu vinha antes, né? Durante a graduação eu já vinha fazer estágios, né? Porque nas férias, tanto de meio de ano, né? Eu ia para Teutônia ficar alguns dias nas empresas lá conhecidas e no final do ano também. Então, minhas férias, todas as férias de graduação eu trabalhei. Uma férias, um final de ano, de dezembro até fevereiro, eu trabalhei na pavimentação lá na cidade de Palmitinho, CBUQ, aquela pavimentação CM30, asfalto a frio, como se dizia, urbano, né? E todos os outros anos eu trabalhei aqui na região. Um ano eu fui para Restinga Seca, numa obra aqui da empresa de Teutônia. Outro ano eu fui para São Sebastião do Caí. Então, as minhas férias eram dedicadas a aprimoramento, né? Aí lá ver como efetivamente acontecia na prática, né? Porque eu tinha uma noção da academia, que era a faculdade me dava aquela noção, a universidade me dava a noção, e eu pretendia sempre estar próximo, né, da realidade, né, para que a gente conseguisse ter essa noção de realismo, né? Estamos conversando com Ivandro Rosa, ele é engenheiro civil e diretor da Fabricato Pré-Moldados. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais começar a falar um pouco da Fabricato, o que ela oferece. Eu conheço, né? Já estive lá numa feira em Teutônia, numa festa de maio, onde a Fabricato colocou lá um bonito stand, né? E a gente conversou bastante, mas depois a gente abre um pouco mais o que faz a Fabricato. Agora, nós vamos trazer o quadro Postura Profissional. Quem sempre aborda esse tema aqui dentro do Arte de Empreender é a Tamara Bischoff. Ela é jornalista e psicóloga, sempre nos traz temas importantes do nosso cotidiano. Vamos lá então ao Postura Profissional. Postura Profissional. Proibido errar. Essa regra não está estampada em nenhuma placa por aí, mas nem por isso deixa de ser uma espécie de ordem que circula fortemente entre nós, ainda que muito disfarçada. Nessa semana eu estava dirigindo aqui em Lajeado e parei no sinal vermelho. O meu carro tem aquela tecnologia Start-Stop, que desliga automaticamente o motor nesse tipo de situação. Mas como toda tecnologia, também pode falhar. E falhou. Não ligou quando eu quis dar a partida. Isso, como vocês podem imaginar, se deu em poucos segundos, até que eu conseguisse sair andando. Mas foi o suficiente para um motorista muito irritado buzinar exageradamente e, não satisfeito, avançar para a pista ao lado e me xingar enquanto acelerava tudo o que podia para mostrar o quanto a minha falha tinha feito ele perder tempo. Freud disse que o primeiro humano que insultou seu inimigo em vez de atirar-lhe uma pedra inaugurou a civilização. Com base nisso, se eu não recebi uma pedrada do motorista nervoso, posso pensar até que eu fiquei no lucro. Mas o que me intrigou mesmo nessa situação foi a falta de tolerância dele. Eu acho que nós nunca estivemos tão contraditórios no quesito aceitar o erro versus demonizar o erro. Dizemos o tempo todo que cada um pode ser como quiser, que aceitamos as diferenças, aquele famoso é assim e tá tudo bem. Tudo bem nada. Essa flexibilidade contida no discurso acaba no exato momento em que alguma individualidade se sente em desvantagem.
O trânsito sempre foi e continua sendo um ótimo termômetro para avaliar o nosso comportamento social. Então, na próxima vez que você sair por aí, como pedestre ou como motorista, procure observar mais atentamente quais sentimentos que o uso desse espaço coletivo desperta em você. Vou te dizer que é um exercício bem interessante. Um abraço e até semana que vem. Então tá aí, Tamara Bischoff trazendo o quadro Postura Profissional, como todos os sábados, sempre abordando assuntos de reflexão, assuntos importantes para o nosso cotidiano. 9 horas mais 23 minutos, vamos ao primeiro intervalo. Nós estamos conversando com o Ivandro Rosa, engenheiro civil e também diretor da Fabricato Pré-Moldados. O programa chega para Cindy Lojas Vale do Taquari. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora pelo fone 3710-2080. Cron Centro Regional de Oncologia, referência na região em tratamentos do câncer e doenças reumatológicas, tratamento seguro e de qualidade, no bairro São Cristóvão, em Lajeado. O vestibular de inverno Ivates vem aí, faça a sua inscrição em univates.br/vestibular. Abril, mês de aniversário da Mari Perim. São 8 anos de muitas histórias e conquistas. Prestigie este momento. São muitas novidades e promoções na loja. Em Lajeado, próximo à rótula da Univates. É isso aí, olha, o mês de abril, Mari Perim. Muitas promoções, vá lá e confira com o pessoal. Grande equipe da Mari Perim. A HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo fone 3710-1299. Sicredi, a distribuição de resultados da Sicredi Integração RSMG já está disponível. Consulte pelo aplicativo ou então na agência. Construtora Daimon é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Daimon, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Vamos adiante com o programa. Bom, Ivandro, eu já te conheço há muito tempo de entidades, né? A gente já falou, participa de muitas entidades, né? de organização, de eventos, enfim, né? de feiras. Mas a Fabricato, desde quando ela existe, como é que surgiu a ideia de uma fábrica de pré-moldados? É claro que tu, como engenheiro civil, tem toda essa facilidade. Mas fala um pouquinho da Fabricato para nós, Ivandro. Bom, a Fabricato ela é recente, então, ela foi criada em 2016, porque até ali, nos anos anteriores, eu já trabalhava com uma outra empresa de engenharia, né? Eu tenho 2 CNPJs. Um CNPJ é a Fabricato e o outro é a CMC Edificações. A CMC Edificações foi aberta ainda em 99, durante final da minha graduação. Meus primos iniciaram lá, eu era já engenheiro, e depois eu acabei, então, adquirindo. E eu sempre trabalhava com obra convencional, mas desde os início dos anos 2000, 2001, nós fazíamos obra em parceria com empresas de pré-moldado de outras regiões. Por exemplo, cito aqui obras com a Rotesma de Santa Catarina, que é uma grande empresa de Chapecó que produz peças pré-moldadas. E desde lá eu trabalhava com obra convencional, mas eu sempre tinha essas parcerias com essas indústrias de outras regiões, porque aqui na região nós não tínhamos esse perfil de indústria, né? Então, em 2001 foi a primeira obra que a gente fez com placas de fechamento. Só que aqui na região, quando a gente comentava isso, a maioria das empresas ainda não via isso com simpatia, porque nós temos tijolos, a vida inteira a gente usou tijolo, né, o bloco, e eu continuava insistindo, né. E aí, só que até eu não tinha ainda muita clareza de como o mercado iria se consolidar, né. Então, na primeira obra que a gente fez aqui na região, foi aqui, até vou citar o nome da empresa, agora mudou o nome, a Bremil, aqui em Arroio do Meio, foi feito com aquelas placas assim verticais, com uns frisos externos, era um placa-pia, a gente usava na vertical.
a Rotesma que instalou. Depois lá em Teutônia a gente fez a antiga Docile, Dulcine, uma empresa que ia se instalar, né, eu lembro, com placas horizontais. Só que na região nós não tínhamos nenhuma indústria nessa linha. E depois, então, a gente trabalhou durante muitos anos com obras, com postos de gasolina, com obras públicas. Ali em Teutônia mesmo a gente construiu o mercado da cooperativa Languiru, no bairro Languiru, e sempre usando pré-moldado de outras empresas. E aí surgiu a necessidade de a gente ter alguma indústria própria para facilitar o gerenciamento do processo industrial. Porque, na verdade, a gente projetava e encaminhava para uma indústria, e a indústria produzia e nos encaminhava a peça pronta. Só que isso dependia de um cronograma da indústria lá, tinha dificuldades, às vezes, de prazo, né? Então, bom, nada melhor que a gente ter a nossa própria indústria e ter o nosso controle, né? Aí, desde o ano de 2006, eu já era responsável técnico pela Concretos Brandão, que é uma usina de concreto. Então, eu comecei o pré-moldado sempre usando já um concreto usinado, ou seja, eu nunca fiz concreto na betoneira, naquele concreto artesanal. Eu sempre fiz uma linha de produção baseada numa tecnologia atual, né? Eu, desde 2007, então, trabalhava na Univates como professor nos cursos de engenharia e arquitetura, e lá a gente acompanhava o LATEC, que é o Laboratório de Ensaios Tecnológicos da Univates, e a gente fazia ensaios dos produtos, até os próprios meus alunos, trabalhos de conclusão de curso, né? A gente sempre estava muito próximo desse trabalho de concreto, e a gente percebeu com clareza que tinha o espaço de mercado para esse sistema que hoje usamos, que é esse fechamento com placas pré-moldadas, né, e o sistema modular. Que agiliza muito. Isso. Que hoje tá, o mercado absorveu essa ideia, né? E o mercado comprou a ideia, e também tem um detalhe, né? Tu tem uma diminuição de desperdício de matéria-prima, né? Imagina lá no passado, né, o pedreiro estava fazendo uma parede, ele pegava um tijolo, não tinha meio tijolo, ele pegava um tijolo 100%, ou seja, com 100% de potencial de uso, e ele quebrava 50%, jogava 50% fora, né? Então é uma estratégia que hoje não se admite mais, né? Isso não é de hoje, né? Lá na década, como eu te falava, naqueles estágios, né? Eu trabalhei com a Calçados Heifer, que tu citou antes. A gente foi fazer a unidade lá em Restinga Seca. E a gente fazia a pavimentação, calçamento do pátio. E o gestor, na época, o seu Fontana, foi ver o serviço, e ele achou um despropósito, que nós quebrávamos a pedra no meio e jogávamos 50% fora, como fazia na construção. Ele dizia, se eu fizer isso no calçado, a nossa indústria quebra, nós não temos a possibilidade de desperdiçar 50% do nosso produto de boa qualidade para mim produzir meia peça. Então, isso para mim foi muito presente, né? Que a gente precisava buscar um sistema construtivo que fosse mais eficiente, que fosse mais adequado ao uso. Ou seja, eu vou produzir algo que tenha... que eu quero usar 100%. O meu cliente vai pagar 100% do que ele vai usar. Ele não vai pagar 150%, porque 50% eu vou desperdiçar. Não tem espaço para isso. Então, acho que a gente, como te falava antes, a gente tem que somar os saberes. E eu busquei sempre nessa linha. Criar um sistema, não. Eu utilizo um sistema que outras empresas também utilizam, com uma tecnologia. E eu sempre busquei usar a engenharia. Então, a nossa indústria lá, ela tem muita engenharia. Nós somos uma equipe técnica bem expressiva, e a gente tem muito projeto lá. A gente não é vendedor, a gente é projetista, e a gente tem uma indústria de engenharia. Nós apresenta solução. Isso, com solução de engenharia. A gente desenvolve o projeto de acordo com a necessidade do cliente e produz as peças dentro de uma técnica, com ensaios de laboratório para verificar a qualidade do concreto, para acompanhar o desempenho dos produtos que a gente produz, né? Eu falava antes para ti da palestra ali do Dados Schneider, né? O Dados fala sempre assim que nas nossas empresas a gente precisa pensar que a jornada de uma empresa é uma maratona, não é os 100 metros rasos. Às vezes os 100 metros rasos as empresas até conseguem um resultado interessante, mas nós não trabalhamos com 100 metros rasos, nós trabalhamos com maratona, ou seja, tem que ser ao longo do tempo. E para ser ao longo do tempo, tu tem que ter
uma solidez, tem que ter seriedade nos teus processos para que tu efetivamente fique mais tempo no mercado. Bom, tu reúne o conhecimento de engenheiro, a Fabricato, ela produz, né? Tu já disse que atalhou, antes era uma parceria com outra indústria, agora tu já produz a peça, e isso te permite, com certeza, uma velocidade de atendimento, facilita muito a negociação e a parceria com o teu cliente. Com certeza. E também tem o fator dessa minha outra empresa que eu falava antes, a CMC Edificações e Engenharia, né? Que já tem 24 anos, então... E tu continua com ela também. Isso, eu tenho uma empresa de prestação de serviço que fazia o serviço de pedreiros convencionais, e ali a gente faz os projetos de engenharia, toda a parte de arquitetura, desenvolvimento dos projetos, é esse CNPJ que faz. E aí a indústria, ela produz a peça. A Fabricato entra na produção das peças. Ela tem um papel específico de produzir a peça de pré-moldado. Então, nós trabalhamos com a parte da documentação, toda a parte de projetos de prevenção de incêndios, do Corpo de Bombeiros, os alvarás de construção, licenciamento das obras. Tudo isso a gente faz com a CMC, que é a nossa empresa de engenharia, e na Fabricato a gente industrializa a obra, a edificação. Bom, o teu cliente tem um atendimento completo. Se ele precisar, eu preciso instalar um pavilhão industrial. Ele vai ter desde o projeto, todo esse processo, Sim. documentação, tudo, Sim. até a obra propriamente dizer. Tem toda a estrutura para atendimento. Tem a solução completa. A solução completa. Recebe o terreno, a gente faz o levantamento topográfico, a gente faz, se for o caso, desmembramento, remembramento, retificação de área, ou seja, aquelas ações que precisam para viabilizar o meu terreno, né? Depois, então, toda a parte da sondagem do solo, definição de que tipo de estrutura, qual a concepção de obra fica mais adequado naquele terreno, né? A gente faz, então, estudo com auxílio da arquitetura, né? Os layouts. Então, a gente procura fazer uma solução completa. Há clientes, por exemplo, Adil, que eu faço prestação de serviço só de projeto. Por exemplo, indústrias existentes, a gente faz projeto de plano de prevenção de incêndio, a gente só faz a prestação de serviço. Mas na Fabricato não, lá é a indústria, né? Lá a gente produz o pré-moldado. Dá para dizer que a Fabricato, então, surgiu desse espaço que tinha entre Exatamente. a tua primeira empresa e essa produção, Exatamente. que pelo jeito tu tinha essa dificuldade, a Fabricato surgiu aí. Isso, dá uma evolução. Evolução. Né? Porque eu tinha na CMC muito a obra convencional, com pedreiros, com equipes. E a gente notou que, como te falava, a gente já tentava isso antes, mas a gente identificou que neste momento havia um mercado consolidado. Então aí sim a gente então criou a Fabricato. As duas empresas são empresas individuais, né? Então eu cito isso não é por status, mas é por dizer que eles estão ligados ao meu CPF, ou seja, não é em nome de terceiros, né? Lá o compromisso é legítimo e não tem como me esquivar das responsabilidades e o propósito é exatamente esse, é a gente ter uma identificação com as empresas, ou seja, são empresas que não têm o meu nome, mas elas têm o meu DNA lá e eu procuro prezar isso porque entendo que o meu cliente espera isso. O meu cliente espera contratar um serviço que ele tenha uma garantia de execução, mas também que ele tenha a perenidade. Saiba que daqui o ano que vem, se ele precisar, lá no determinado endereço vai estar lá a documentação, a cópia dos projetos dele e a nossa equipe para dar o apoio e o suporte que eventualmente ele vai precisar. Isso é muito frequente, né? A gente faz projetos, por exemplo, os clientes me procuram lá dos projetos de engenharia lá da década dos anos 2000 ainda, né? Que eu mudei, perdi o projeto e a gente vai lá e a gente tem todo um acervo de cópias físicas, né? Arquivados, um arquivo morto com o histórico dos clientes. Nós temos, logicamente, tudo virtualizado, nós temos projetos em AutoCAD, todos virtual, né? Toda a parte de arquivo digital, mas nós ainda guardamos uma cópia física porque a gente ainda está passando nessa fase da transição e alguns municípios precisam da cópia física. Então a gente tem esse cuidado da legalidade e da formalização do prédio do meu cliente. Ou seja, ele está construindo e está investindo lá
1 milhão ou alguns milhões num prédio novo, numa edificação nova, e ele precisa ter o alvará da prefeitura, ele precisa ter o habite-se, ele precisa ter a regularização da obra para que ele consiga ter uma empresa funcionando lá dentro daquela edificação dele. Então a gente sempre teve esse cuidado de prezar pelo formalismo, né, para fazer a documentação de acordo com a legislação, porque senão a gente vai trabalhar à margem, pode ser mais vantajoso economicamente por algum momento, mas logo ali na frente tu vai te dar conta que se tu não registra, tu não é dono, tu não tem, né, efetivamente o potencial total da tua edificação. Estamos falando com Ivandro Rosa, engenheiro civil e diretor da Fabricato Pré-Moldados. O Arte de Empreender aqui no estúdio, Lauro Matias Miller. Estão conversando diversos assuntos bem interessantes hoje. O Ivandro, que tem uma série de especializações, como a gente falou, além de empreendedor, né, se preparou muito. Qual é o desafio agora, Ivandro? Fala um pouco mais. O desafio de atender clientes nessa área da construção, né, civil. O desafio, como é que é o cotidiano, como é que é o cliente, enfim, fala um pouquinho para nós sobre essas dificuldades aí. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que enaltecer, né, o potencial das indústrias aqui da nossa região, da nossa economia, né, que é uma região que a gente vê acontecer, né, tu vê obras sair a todo momento, né, aqui mesmo no estúdio, né, eu falava em pré-moldados, né, aqui ao lado, pelo que eu sei, vai ser um hotel com estrutura pré-moldada, né, aqui em frente à rádio tem um estacionamento, estou fazendo um projeto para um estacionamento com estruturas pré-moldadas, então aqui em frente foi feita uma passarela com estrutura pré-moldada. Então a gente visualiza isso, que é uma tendência, é algo que está se consolidando. É uma velocidade muito maior, né? De instalação, de aproveitamento, né? Tu não depende da intempérie climática, tu produz debaixo de uma estrutura com controle tecnológico e tu só instala no canteiro de obra. Ao tempo que tu está produzindo lá, tu está fazendo a terraplanagem, tu já consegue ir adiantando o processo industrial e aí tu só faz a parte da instalação. E ele tem uma garantia assim, para o empreendedor. Ele vai começar uma sala comercial para alugar. Ele tem o terreno, daí ele faz uma cotação. Aí ele chama uma equipe de construtores, aí ele faz o orçamento na loja e eles dão uma estimativa de orçamento. Mas é um cálculo muito assim, estimado. E muitas vezes esse valor não se confirma, porque na hora da execução a mão de obra dá um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, sem falar naqueles quesitos que a gente falava antes do desperdício, né? Então, a obra pré-moldada, tu tem uma previsibilidade. O cliente sabe no início, olha, até eu fazer a etapa tal, eu vou gastar tanto. E eu consigo me organizar. Bom, se eu vou gastar tanto, eu já sei que quando eu for alugar a minha sala, se eu receber um aluguel de X, em tanto tempo eu vou compensar o meu investimento. Então, para o empreendedor, para o investidor, ele dá uma previsibilidade muito, muito melhor do que se fosse começar uma obra convencional, artesanal, assim, que ele sabe como começa, não sabe como termina, né? Então, por mais que o mercado tenha uma competição muito grande, nós temos muitas empresas da região e vamos lá, nós temos muitas empresas sérias, muitas empresas qualificadas, né? Mas o empreendedor sempre, quem vai construir, investir, sempre tem que ter o cuidado de buscar informação, né, para que sempre faça uma contratação eficiente. E os desafios da Fabricato nós temos que, eu tenho um projeto para uma nova planta industrial, eu tenho uma planta hoje, um prédio próprio, mas ele é um pouco limitado em termos de espaço físico e até da tecnologia que nós falávamos antes, né, que a gente precisa estar sempre atento, né, a novas tendências e a novas tecnologias. Hoje eu uso concreto convencional, ou seja, concreto armado, como as obras normais, e a gente está focando em estruturas protendidas, que são essas estruturas que a gente vê aqui a CCR produzir aí das novas pontes, que são aquelas estaiadas, né, e estruturas pré-moldadas, mas com cabos estendidos, né, que são a proteção, né, que melhora, tu aumenta o vão, tu consegue vencer vãos maiores, né? Peças maiores, né? Isso, peças maiores. Mas hoje a gente já consegue fazer com tesoura de concreto, a gente consegue fazer até vão 25, que é um vão consideravelmente grande, né? Já consegue fazer.
mas mesmo assim a gente sempre precisa ficar atento, né, a novas tendências. Então a gente adquiriu uma área lá em Teutônia, já a terraplanagem já foi feita, tem os licenciamentos. A gente pretende nos próximos anos implantar a nova indústria, então, que venha com passo a mais, com uma tecnologia um pouco mais aprimorada, né, para que a gente não tenha o risco do cliente ter essa frustração da gente não conseguir atender à altura, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, Evandro, ele fica pensando, tá, mas a minha casa eu consigo fazer com as placas? E aí a questão é o custo-benefício, né? Eu acho que ainda a residência, né, mais convencional, sempre a gente ouve, não compensa ainda, né, pelo custo-benefício. Tem duas coisas, eu diria que tem três. Primeiro tem a questão arquitetônica. Porque a pessoa, quando ela vai fazer a casa, ela quer fazer a casa personalizada. Ela quer fazer a minha casa com a minha cara. Uhum. A janela tem que ser de um ladinho para o outro, assim, assado. Isso, para uma modulação, ele dificulta um pouquinho, porque na linha de produção tu tem uma sequência, né? Uma linha de montagem, né? Então, é um primeiro desafio. O segundo desafio é a questão técnica. Nós temos a NR 15575, que é a norma de desempenho das edificações, que ela veio por essa dificuldade das construções prediais. O meu vizinho faz barulho no apartamento em cima, eu escuto embaixo. O meu vizinho do lado põe som alto. Então, hoje, as alvenarias, as paredes, elas precisam ter esse conforto térmico, acústico e um desempenho de isolamento. E o pré-moldado, hoje, ele ainda tem algumas limitações na sua sistema de produção, porque ele é maciço. E a peça maciça, ela reverbera o som, ela não isola tão bem. Por isso que hoje a recomendação da NBR 15575 é que o pré-moldado seja para construção comercial e industrial. Centros de logística, agência bancária, tudo mais. Mas o residencial, ele tem algumas limitações. Então, o segundo desafio primeiro é a arquitetura estética, segundo é técnico, e o terceiro é o que tu falava do custo, né? Porque como ele é montado com equipamentos, ele vai ser usado para condomínios, edificações um pouco maior. Agora, se a residência for muito pequena, ele vai ter um custo muito grande na arrancada, porque tu vai ter que transportar ele com um caminhão muque, tu vai ter que fazer uma fundação com equipamento grande, a montagem com equipamento, e muitas vezes esse custo vai acabar, não que inviabilizando, mas ele vai acabar ficando muito próximo da obra convencional. Então ele não é assim atrativo ainda nesse momento, mas é uma questão de desenvolvimento tecnológico, nós vamos caminhar para isso, não há nenhuma dúvida disso. É uma questão de tempo. Então, como eu falava para vocês, lá nos anos 2000, eu oferecia para as indústrias e para o comércio, e eles diziam que naquele momento ainda não, que eles preferiam tijolo. Hoje eles já veem isso diferente. Então eu acredito que nos próximos anos essas barreiras sejam superadas e a gente tenha também a modulação e a construção pré-moldada também atendendo esse segmento residencial. Já atende alguns casos, mas como eu falava antes, tem algumas restrições ainda. Evandro, estamos chegando à reta final do programa. E a gente precisa perguntar, não perguntar, mas que tu faça uma autoavaliação como empreendedor. Enfim, empreender é uma arte mesmo, é difícil, tem que se dedicar, tem que se aperfeiçoar, Evandro. Eu acredito que é um desafio, é uma realização pessoal, mas também é um compromisso. Porque assim, quando tu cria um CNPJ, tu te compromete com o governo federal, com o governo estadual e municipal, que tu vai gerar tributos, porque, afim e ao cabo, esse tributo que tu paga, esse imposto, é o que dá recurso lá para o município fazer os investimentos dele lá. E para isso a gente elege prefeitos e vereadores para gerenciar esse recurso. O que nos cabe como então responsáveis pelo CNPJ é gerar nota, faturamento e guias e cumprir com as obrigações. Mas o compromisso também assim com as pessoas que tu contrata, porque são famílias que tu compromete, compromete com eles, olha, eu preciso da tua colaboração, do teu trabalho, para isso eu vou te pagar, e as condições de trabalho são essas, só que ele tem, quando ele opta por trabalhar com a tua empresa, ele se compromete com a família dele, olha, no final do mês eu vou ter o recurso, o dinheiro, para nós fazer o nosso rancho, para nós comprar nossos quesitos básicos, né?
E eu entendo que é uma forma de autonomia da pessoa. O emprego e a renda é a forma dele se emancipar, ele definir, ter a liberdade da escolha do que ele vai comprar e como ele vai viver. Então, por isso que eu acho que é um compromisso e mais uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com meus funcionários, com meus colaboradores, de no final do mês eu disponibilizar as verbas que eu me comprometi. Eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com o governo do estado de pagar o ICMS. Eu tenho um compromisso do município em pagar o ISS, as taxas de alvará e as taxas de funcionamento. Eu tenho um compromisso com o governo federal para pagar a taxa do Simples ou tudo mais. Então, é uma responsabilidade e um compromisso. Mas, por outro lado, tem o fator da realização profissional. Tu está trabalhando em algo que tu acredita, que tu gosta, tu te preparou. E outra coisa, tu também tem autonomia no teu trabalho, ou seja, tu executa a obra que tu entender seja adequado para o teu perfil de empresa. Então, tu tem essa liberdade. Logicamente que tu tem pressão de mercado, tu tem pressão de necessidade de produzir, de entregar obras para te ter a tua receita para te poder cumprir com aqueles outros compromissos que eu falava antes, né? Então não é para todos, porque como eu falava antes, as pessoas precisam ter um desprendimento, né, de pensar no coletivo, pensar nas pessoas que estão trabalhando contigo. O mais cômodo é tu trabalhar numa atividade que tu pense só em ti, né? Eu vou lá, faço o meu trabalho, volto para casa. Agora, Adil, como tu tá aqui na tua função, tu já não tem mais essa função de só pensar no teu trabalho. Tu tem que interagir, tu tem que construir, trabalhar em equipe, né? Então, hoje, a gente vê isso com muita clareza. E quando tu opta por empreender, aí é um passo adiante ainda. Tu tem um compromisso muito maior com as pessoas que estão envolvidas no processo da tua empresa, do teu negócio, né? Porque elas são menos empreendedoras que tu. Tu teve a iniciativa do empreendimento, então a responsabilidade tua é maior que a deles. Mas eles acreditaram em ti, eles estão contribuindo e também lutando por esse teu CNPJ juntamente contigo. Obrigado, Ivandro. Um abraço, né? Temos 1 hora aí e passa muito rápido. Obrigado pela tua presença, a participação conosco. Um grande abraço. E tu já é da casa, né? Constantemente está conosco aí. Eu agradeço a oportunidade, espero ter sido claro e objetivo nas minhas colocações e naquela lógica, assim, dentro de uma humildade, a gente não sabe mais do que ninguém, mas a gente tem uma necessidade e um compromisso de aprender, né? Eu tenho filhos, eu também quero que eles tenham esse olhar de olhar o mundo como eu preciso me comprometer com o meio que eu estou inserido. Eu preciso contribuir, eu preciso dar a minha parcela. E para isso, logicamente, eu preciso me preparar. Então é nessa linha que eu procuro trabalhar e agradeço pela oportunidade do Grupo Independente de abrir esse espaço aí para a gente trocar essa ideia com os ouvintes. Falamos com o Ivandro Rosa, aqui dentro do Arte de Empreender. Ele é engenheiro civil e diretor da Fabricato Pré-Moldados. 10 horas, a todos, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Vem aí o Papo de Mulher com Aline Silva. Abril é o mês de aniversário